mas em São Paulo. E aí eu tive o prazer de ser convidado pelo Instituto de Psiquiatria de São Paulo, o Wagner Gattas e o Martinus Vanderbilt. Bom, hoje eu vou trazer algumas atualizações para o público sobre a situação atual e as oportunidades que temos atualmente para a farmacogenética na psiquiatria. Eu preparei para vocês algumas perguntas. Vocês podem responder na função de chat. Vocês já fizeram algum teste farmacogenético para si mesmo ou para algum paciente? Seria interessante saber. Também para que eu possa conhecer melhor o público. Então, quem tiver acesso ao chat, espero que vocês tenham, sintam-se à vontade para responder a pergunta. Good. So, again, it's a little bit unusual now with this COVID. Ótimo. Bom, é um pouco incomum, né, agora com a pandemia, falar sem ver o rosto do público. Então, eu peço desculpas se eu não falar alto o suficiente ou se eu falar rápido demais. Eu não sei para onde olhar, porque eu tenho que olhar para os slides, mas também tenho que olhar para a câmera. Eu espero que isso aqui funcione. Também porque já faz um tempo para mim, desde a última vez que eu apresentei uma palestra por causa do coronavírus. Bom, tendo dito isso, qual é o problema atual? A gente ainda enfrenta uma medicina muito pouco precisa. E isso não era diferente há 100 anos atrás. Esse é o Sir William Osler, que foi um dos primeiros médicos que escreveu uma enciclopédia médica. E, em 1890, ele disse que se não fosse pela grande variabilidade entre os indivíduos, a medicina seria uma ciência e não uma arte, né? Então, com certeza, ele está fazendo referência àquele problema de que as intervenções e os tratamentos são muito variáveis. Então, o desafio mesmo hoje é encontrar o medicamento certo, na dosagem certa para o paciente correto. E a gente precisa se lembrar que, normalmente, o paciente não gosta de passar por essa abordagem de tentativa e erro. Eles normalmente ficam felizes se eles não se sentem como uma cobaia, né? Basicamente, eles querem receber o medicamento que tenha a maior probabilidade de sucesso e a menor probabilidade de um efeito adverso. Eu acho que isso é compreensível. A gente, com certeza, teria a mesma expectativa. E por quê? De onde vem essa variabilidade? Eu comecei pela farmacologia. Se analisarmos o que muda na nossa resposta ao medicamento, vemos que a idade é um fator, porque a idade afeta o nosso metabolismo, o gênero, o sexo ou o gênero vão fazer diferença devido às influências hormonais e também a distribuição adiposa e etc. Então isso explica parte da variabilidade. A etnia também conta, né? Vemos efeitos adversos mais frequentes em certos grupos da população do que em outros. E sabemos que, às vezes, algumas populações precisam de doses mais altas ou mais baixas. Sabemos que o perfil dos sintomas é importante, principalmente na psiquiatria. A depressão pode ser muito heterogênea, e isso vai depender de quais são os principais sintomas, se é a sedação, digamos, se o tratamento deve envolver a sedação ou não, e aí selecionamos o medicamento. E aí não se esqueçam da interação medicamentosa. Quando você vai a um psiquiatra e você já tem medicamentos que estão sendo utilizados pelo paciente, tomem cuidado, porque isso pode levar a uma variação. E todos de nós que receitam medicamentos vão ter que lidar com essas variáveis. Então a gente já realiza uma certa medicina personalizada, né? Mas ela ainda é pouco precisa. E aí vemos o próximo item, que é a interação medicamento-genes, que é mais uma camada de informação para que a gente passe da medicina de precisão para
da medicina sem precisão para a medicina de precisão. E isso é o que tem ocorrido nos últimos anos. Vimos essa transição da genética para a medicina. Falando ainda da farmacologia, o que nós sabemos, ou basicamente como determinamos os medicamentos que são usados no nosso organismo, normalmente passa por uma distinção dos componentes farmacocinéticos, ou seja, como o medicamento é metabolizado, e o componente de farmacodinâmica, onde o medicamento age. Às vezes a gente fala. E agora nós sabemos bem quais são os medicamentos que são metabolizados e que frequentemente são metabolizados por essas enzimas de fase 1. E aí que vemos grande parte da variabilidade devido a essas enzimas de fase 1. Então queremos analisar esses genes primordialmente, porque é aí que a informação vai se tornar mais útil, certo? E se olharmos enzimas, nós sabemos que existem várias na fase 1. Eu quero chamar a atenção de vocês para o CYP3 e o CYP219, que são medicamentos que têm uma grande variabilidade genética e que frequentemente estão envolvidos no metabolismo de medicamentos. E por causa dessa variabilidade genética, nós podemos prever a variabilidade deles muito bem, ou razoavelmente bem. Esse gráfico pode ser um pouco confuso. Isso não quer dizer que a CYP2D6 seja muito presente no organismo, o fato de ter a fatia maior. Na verdade, ela é uma enzima relativamente rara. Ela tem baixa capacidade e alta afinidade. Eu vou tirar o paletó, me desculpem um pouquinho. Agora, a questão é que essas enzimas, por serem tão variáveis, já foram feitos estudos e essa história é até muito interessante, porque para a CYP2D6, por exemplo, quando você tem o gene que não é herdado ou não está nem presente, ou você pode ter duplicações. Então, você pode ter um metabolizante fraco, ou você pode ser mais forte. E, portanto, é por isso que esse gene é fascinante para começarmos. Eu gostaria de dar alguns exemplos agora que vão mostrar a importância da CYP-D6. Aqui temos um caso real de um indivíduo nos Estados Unidos, na década de 1990, que sofria de depressão e era um homem de 36 anos de idade, e ele foi receitado a amitriptilina, e aí surgiu o Prozac, e o médico falou, vamos fazer uma combinação dos dois medicamentos. Mas 6 semanas depois, o paciente foi encontrado morto dentro de seu apartamento. Fizeram um exame de toxicologia e encontraram níveis altos de amitriptilina no sangue do indivíduo. Portanto, a causa do óbito foi atribuída a suicídio ou uma overdose de amitriptilina por causa da depressão e por causa de, enfim, outras situações da vida desse indivíduo. Mas havia um único problema, assim, que era que os parentes do paciente não conseguiam acreditar que o seu familiar tinha cometido suicídio. E o segundo problema é que o plano de saúde, o seguro de vida, não deu dinheiro, porque, como sabemos, o suicídio não leva a pagamento de seguro de vida. Então, a família pediu uma nova avaliação da situação, e eles viram o psiquiatra da Universidade do Kansas, o Dr. Preskorn, e ele
pensou em ver se a distribuição da amitriptilina estava equiparada em todos os níveis do organismo, em todos os compartimentos do organismo, que isso faria uma diferença. E a concentração, então, da medicação era exatamente a mesma em todos os componentes, em todos os órgãos, o que indicava uma intoxicação lenta, gradativa, não uma overdose. Então, a amitriptilina é inibida pela fluoxetina e, com isso, ela não poderia ser metabolizada adequadamente. E, portanto, a dose de amitriptilina, a dose plasmática, foi aumentando até que ela chegasse ao limiar e o paciente morreu de um ataque cardíaco. Isso nos informa que um único gene, a CYP2D6, nesse caso, não estava funcionando adequadamente. E que isso, mais cedo ou mais tarde, terminaria em problemas, e o problema, nesse caso, foi o óbito. Agora, podemos imaginar, e este é um caso clássico de interação medicamentosa e também de conversão ou fenoconversão, quando você não tem a metabolização pela genética, mas tem o bloqueio da CYP2D6, que faz com que a medicação se torne um metabólito. Então, nós vemos pessoas cujos organismos funcionam como se eles estivessem tomando medicamento a vida inteira. E será que nós, nessa situação, vamos prescrever amitriptilina para essas pessoas, tanto quanto para outras que metabolizam a amitriptilina? É claro que não. Então, é por isso que as enzimas são tão importantes. Agora vamos falar rapidamente sobre genética para amarrar tudo isso junto. Eu já falei que a CYP2D6 ela é muito variável e ela pode ser, mas nós temos também uma situação que permite 4 diferentes estados enzimáticos, ou seja, as pessoas podem ter baixa metabolização, onde a CYP2D6 estaria praticamente ausente. Temos os de metabolização lenta, depois temos a metabolização normal e a ultra rápida. Então, qualquer pessoa pode ter um desses 4 estados. Nós aqui no grupo somos mais de 20 pessoas, pelo menos um de nós, ou talvez 2, somos ou apresentamos baixa metabolização. Aqui, então, temos uma decomposição, porque precisamos entender com que frequência isso acontece nesse grupo, nós 20 aqui. Então, se você pega um grupo de caucasianos ou brancos ou pessoas de ancestralidade europeia, enfim, eu não gosto da palavra caucasiano, é horrível. Mas se nós considerarmos essas amostras aleatórias, temos 362 pessoas de ancestralidade europeia, vemos aí que a maior parte se acumula como metabolização normal. Mas à direita vemos que um pequeno percentual dessas 362 pessoas, 5 a 10%, apresentam baixa metabolização. E temos 1 ou 2% de pessoas com metabolização ultra rápida. Agora, se nós tratarmos apenas brancos ou europeus o dia todo, aí nós conhecemos bem os riscos a que essa população e, portanto, os nossos pacientes estariam expostos. Mas essas variantes ou essas distribuições não são válidas para toda
a população mundial. Aqui, por exemplo, vemos um estudo em que tentaram avaliar diferentes populações no mundo e há estudos atualizados, um está para ser publicado em breve, mas aqui nós podemos ver que, por exemplo, no norte da África, no nordeste da África, mais especificamente, você vê uma frequência maior de pessoas com metabolização rápida. Chega a quase 40%, ou seja, a cada 2 pessoas, uma tem a metabolização rápida. Aí vemos a coluna amarela dos asiáticos, que tem a metabolização mais lenta, 35% a 30% com metabolização lenta. Então, podemos ver claramente que essa distribuição varia muito. E olha que nós nem estudamos tudo. Ainda não conhecemos nada, por exemplo, sobre populações indígenas ou nativas, talvez os maores na Oceania ou a população da Amazônia. Infelizmente, esses grupos ainda não foram estudados, mas eles podem estar em algum ponto desse gráfico aí, com certeza, devido à sua genética. Então, não podemos dizer que a maior parte das pessoas não apresenta metabolização nenhuma. Enfim, não podemos partir desse princípio, mas precisamos de levar em conta que isso pode ocorrer em diferentes populações. A maioria dos países, eu acho que também incluindo o Brasil e o Canadá, nós não temos muita miscigenação, não conhecemos o tipo de metabolização das nossas populações, a menos que façamos esses testes genéticos. Agora vamos amarrar tudo junto, a falar da farmacologia e da genética. E isso nos traz uma melhor ideia do que é a farmacogenética e o que podemos fazer com ela. Aqui temos um estudo de 2006 e podemos ver claramente um antidepressivo, que é a paroxetina, que foi administrada em determinadas doses a um grupo de pessoas que foi submetida a teste genético. Vemos que com as doses menores, todos têm a seroconcentração ou a concentração sérica semelhante, mas a partir daí, dependendo se a pessoa tem metabolização rápida ou lenta, vemos que os de lenta têm uma boa concentração da medicação e os outros não. Portanto, isso é importante com relação a como se responde ou se reage ao medicamento. Isto nada mais é do que a farmacogenética aplicada. E isso pode ser usado de forma preemptiva também, antes de se receitar a medicação. Nós fazemos o teste e já sabemos quais serão os níveis plasmáticos do medicamento nessa situação. Então, esse foi um dos estudos que nós fizemos em Toronto com o Dr. Richter, que tem uma clínica de pacientes com TOC, distúrbio obsessivo-compulsivo. Então, são pacientes crônicos, precisam de tratamento por anos e até décadas. Então, se vocês têm algum paciente ambulatorial com OCD, é muito bom para estudar isso. Então, nós estudamos esses grupos e eles ficam nos dois extremos daquela curva gaussiana. E estudamos a metabolização e vimos diferenças estatisticamente significativas de que variava o tipo de metabolização desses pacientes. Alguns se beneficiavam mais dos medicamentos e outros não. Então, isso foi interessante e isso nos animou
a fazer o que eu vou descrever daqui a pouco, uma coisa que fizemos aqui em Toronto. Mas outra coisa que está aqui é a seguinte: às vezes as pessoas falam, você tem pacientes deprimidos, então você faz um teste genético em todos eles, aí você diz que já analisou os seus genes e que está receitando um antidepressivo que combina bem com eles. Eu acho que não funciona isso, porque tem o efeito placebo, porque pacientes deprimidos são altamente suscetíveis a essas reações, né? O médico está me falando isso, eu vou confiar nele, então com certeza vai funcionar. E nós analisamos isso de forma retrospectiva e aqui não foi usado placebo. E nos próximos 2 estudos que eu vou mostrar, a mesma coisa. Análise retrospectiva sem efeito placebo. Portanto, essa noção, eu diria, é totalmente não comprovada ou até mesmo rejeitada de que o efeito placebo funcione nesse caso. Esse é um ótimo estudo de um grupo sueco, Magnus Sundberg foi um dos pioneiros da farmacogenética e eles tiveram acesso a uma grande amostra de pacientes tratados com risperidona e dehidroaripiprazole. São antipsicóticos e o que eles têm em comum é que eles são metabolizados pela CYP2D6. E o que eles descobriram aqui é que, novamente, os pacientes que não tinham a metabolização normal da CYP2D6 não exigiram mudança de medicamento, pelo menos não com muita frequência, do que aqueles que não faziam a metabolização da medicação. Agora vamos ver isso aqui. Os médicos não conheciam os genótipos dos pacientes e mesmo assim, pela tentativa e erro, eles acabaram dando a pacientes com rápida metabolização mais risperidona do que os que tinham baixa metabolização. É quase que como eles tivessem entendido ou concluído esse fato através de observar os efeitos colaterais dos pacientes. Então, eles acabaram chegando a dosagens que compensavam a diferença genéticas. Mas agora vamos ver a resposta nesse novo gráfico aqui à direita. Vemos que os pacientes com metabolização rápida, no vermelho ou no azul, simplesmente não responderam ao medicamento e tiveram que trocar de medicamento. E isto se deveu à genética. Então, novamente aqui, podemos até nos perguntar, talvez seria necessário simplesmente ajustar a dose. Se a pessoa tem baixa metabolização, você dá menos, se tem rápida metabolização, você dá mais. Mas essas histórias aqui nos mostram uma coisa diferente, ou seja, não é possível simplesmente compensar pela dosagem para os pacientes com baixa metabolização, por exemplo, e não usar como orientação os efeitos colaterais, porque não ajuda. E por que isso? É uma enzima que metaboliza o fármaco. Mas qual é a questão aqui? Quando você altera a proporção, você afeta a metabolização. É claro que isso é alterado pela genética, mas essa proporção precisa estar numa determinada faixa. E se você tem um excesso de metabólitos ou falta de metabólitos, o fármaco funciona ou não. E provavelmente é por isso que esses fármacos não funcionam com os diferentes graus de metabolização. Bom, então falamos da risperidona. Agora, para acelerar, vamos ver o aripiprazole. Então, temos a situação semelhante. Os
médicos receitaram o medicamento diferentemente para os pacientes com maior ou menor metabolização, e vemos ali à direita as taxas de fracasso, principalmente para os pacientes com baixa metabolização. É claro que o N aqui era menor, mas podemos ver que o padrão é o mesmo. Então, isso é bem interessante. Agora nós temos uma comprovação científica para a risperidona e a risiprazole. Agora vamos ver, e para a CYP2D6. Agora vamos ver a CYP2C19, um grupo da Suécia, novamente o Dr. Sundberg, com acesso a mais de 2.000 pacientes com a droga escitalopram. E o que eles viram aqui? Eles viram exatamente o mesmo padrão que antes, ou seja, os pacientes com metabolização não normal normalmente não se davam bem com o escitalopram. Não tanto, pelo menos, quanto os pacientes com metabolização normal ou próxima de normal. Enfim, efeitos colaterais, falta de reação, e isso, então, explicaria melhor. Então, é mais uma confirmação. Agora, o que essas evidências nos mostram? Após tudo isso, após alguns estudos, as pessoas se reuniram e podem se reunir em algum lugar do mundo e falar, bom, vamos reunir tudo isso e vamos escrever sobre os nossos achados e vamos falar com a comunidade sobre o que podemos fazer ou não. Uma das principais grupos de pessoas que tratam dessas evidências, enfim, pelo menos as principais que já estão aí há mais tempo e que têm tido um maior impacto em todo o mundo, certamente na América do Norte, é a farmacogenética, ou a Pharmagen KB. Eles são atualmente, ou fazem atualmente, exames minuciosos de trabalhos sobre qualquer gene que você possa imaginar e o classificam com relação aos níveis de evidência. Então, se eles têm nível de evidência mais elevado, eles classificam como nível 1A e B, ou níveis 3 e nível 4. Então, após fazer essa triagem, um outro grupo de pessoas que seriam o consórcio de farmacogenômica clínica, o grupo CEPIC, se reúne e vê os níveis de evidência, fazem suas recomendações e informam se essas recomendações estão baseadas em um alto, médio ou baixo nível de evidências. Eles já estão fazendo isso há muitos anos. Most important gene drug person in psychiatry. E na área psiquiátrica. Aqui temos um exemplo, aqui temos os antidepressivos tricíclicos que foram analisados. A literatura já foi revisada 2 vezes, e essa é uma atualização recente. Podemos ver que a recomendação, se você faz a metabolização rápida da CYP2D6, como eu já disse antes, se a medicação simplesmente não funciona, que deve buscar outra classe. E o mesmo para as pessoas com metabolização baixa. E, na verdade, eu acho que não dá para mostrar
mais evidências do que isso, os dados estão aí para confirmar essa noção. Então, eu acho que isso não vai modificar mais, pelo menos não a curto prazo. Uma outra questão é a hipersensibilidade. A genética também traz a possibilidade de identificar os pacientes que são hipersensíveis ou alérgicos a certos medicamentos. Para a psiquiatria, a carbamazepina é algo que já conhecemos há muito tempo e que é uma grande alternativa ao lítio como estabilizador do humor. E depois da carbamazepina, também temos o ácido valproico, que se tornou muito mais popular. Porque a carbamazepina tem efeitos adversos, como a síndrome de Johnson, que, como vemos na imagem, pode ser muito tóxica e é muito prejudicial à saúde. Então, para algumas pessoas que têm certos agentes envolvidos na regulamentação imune, certos variantes genéticos têm um risco muito maior de desenvolver essa síndrome. Aqui temos uma diretriz, só para mostrar para você, e vemos que os efeitos adversos não apareciam nos primeiros 3 meses. E aqui, se você por acaso tem um genótipo com um risco maior, você tem uma probabilidade maior de desenvolver esse efeito adverso. Ou seja, você realmente deveria evitar a carbamazepina, e se você for negativo, existe uma alta possibilidade de você não ter a síndrome de Stevens-Johnson. Então, são genes que prevêem o efeito adverso. Nós já atualizamos essas recomendações para o carbamazepina e também outras reações cutâneas, além da síndrome de Stevens-Johnson. É interessante porque esses genes podem ser facilmente testados e aí a gente evita um efeito adverso potencialmente letal. Então, essas são as recomendações que existem atualmente para medicamentos psiquiátricos. São um relato da evidência que temos. São os tricíclicos, os antidepressivos, os SSRIs, carbamazepina e oxcarbazepina, como já mencionamos, a tamoxetina, que teve uma publicação recentemente para TDAH e opioides. E aí, em breve, em algum momento, também teremos os SNRIs, como a amoxicilina ou venlafaxina, os antipsicóticos e, em potencial, em algum momento, também o gene ABCB1, que já foi ligado a uma resposta aos antidepressivos em alguns estudos. Então aí temos as evidências. E é sério, eu já vi que geneticistas eram descrentes da farmacodinética. Eu fiz eles lerem esses artigos e agora eles entendem finalmente e já mudaram de opinião. Então, eu só queria realmente mostrar que é isso, não tem mais nada, não tem um lugar melhor para encontrar as evidências do que aqui. Ok, as agências regulatórias também são muito importantes, claro. E o que elas dizem? Vamos ver a FDA, porque ela, claro, também tem uma grande influência, principalmente quando a gente fala de segurança dos medicamentos. A ênfase deles, claro, é mais em segurança do que a resposta, mas isso é algo bom, porque isso também é muito importante, né? Vemos, se olharmos os sites da FDA nos Estados Unidos, que há diversos antidepressivos aqui à esquerda e também antipsicóticos listados que estão ligados ao receptor CYP2D6. Então, na bula, a FDA diz que se você não metaboliza bem algum desses medicamentos, tome cuidado com todos, porque você talvez
você talvez pode ter um metabolismo mais alto ou mais baixo para eles, então é importante falar com o médico para fazer algo sobre isso. E é uma lista longa, né? É quase metade dos antidepressivos que existem. E também tem muitos antipsicóticos aqui. E aí também temos alguns opioides, codeína, valbenazina, diazepam. Então, o 2D6 realmente faz muita diferença na psiquiatria. E depois de você testar uma vez na vida, você vai ter aquela informação para o resto da vida. Então, só é necessário testar uma vez. É que nem um teste de alergias. Se você tem alergia à penicilina, você vai saber disso uma vez na vida e isso vai estar no seu registro médico. E isso deve ser o mesmo para quem não metaboliza o CYP2D6. É uma informação crítica que deve ser testada. E se você não tiver um bom metabolismo para isso, você precisa contar para o médico. E aí você tem a informação uma vez na vida e você já está bem. Estudos de implementação. Bom, as coisas não são implementadas sozinhas. Essa foi uma das lições que eu aprendi. Só porque algo é bom, não significa que automaticamente ela vai ser adotada e implementada. Às vezes, as coisas ruins são implementadas e você fica se questionando por quê, mas aí é uma outra história. No entanto, na farmacogenética, as coisas já estão bem claras e óbvias. Há pelo menos 5 a 8 anos. No entanto, tem pouca coisa acontecendo. Então, nós tentamos descobrir o que podemos fazer e como. Como podemos fazer a implementação disso aqui em Toronto. Esse é o nosso instituto, é o nosso Centro de Saúde Mental e Adicção, que na abreviação é CAMH. E aqui temos um dos primeiros relatórios em que descrevemos a ideia e o modelo do serviço de farmacogenéticas e a clínica de serviços. Eu vou mostrar para vocês alguns resultados que nós já obtivemos. Nós saímos e oferecemos a genotipagem também fora da clínica, inclusive em clínicas comunitárias, no setor privado. Toda vez que o médico atendeu um paciente e usou um relatório genético com o 2D6 e o 2C19, ou outros, a gente pede para eles preencherem uma pesquisa. E a gente também se interessou em descobrir se os pacientes gostaram, se os médicos gostaram, se eles entenderam os relatórios, se isso influenciou a escolha deles e etc. Então é um estudo interessante e tivemos um resultado bem importante. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que a gente estava preocupado com qualquer tipo de dano ou prejuízo que poderia ser causado pela farmacogenética. Porque a gente sabe que existe efeito placebo, dependendo do entendimento do paciente, ele pode até sofrer de pânico, sabendo que não metaboliza bem certos fármacos. Isso pode levar a algum problema. Então a questão é, se você recebeu uma recomendação de tratamento, essa pergunta é para o médico, tá? Se você recebeu alguma recomendação de tratamento e levou ela em consideração, você diria que em comparação à linha de base, o seu paciente se beneficiou. Ou seja, primeiro, nós não devemos prejudicar ninguém. Essa é a intenção da medicina, né? Então nós perguntamos se alguém se beneficiou, e aqui vemos as respostas. E nós ficamos muito satisfeitos e, na verdade, bem surpresos de ver que, basicamente, a maior parte das pessoas, desses 382 médicos questionados, disseram que o paciente melhorou e só 2 disseram que o problema piorou e apenas minimamente. Então, uma proporção de 120 para 2, que é muito bom. E nesses 2 nós podemos ter tendências, às vezes os médicos não contaram a história completa. Eu não sei, normalmente as pessoas são educadas e não dizem que não gostaram de um teste, né?
Mas mesmo se a gente corrigir para alguns vieses, a gente não vê nenhum indício de que nós prejudicamos alguém. E esse foi um dos principais objetivos que tínhamos nesse estudo. E os pacientes normalmente dizem que gostaram de participar do estudo, gostaram de saber do seu genótipo, e mesmo se não fosse favorável, eles pelo menos ficaram felizes com o conhecimento. Então não prejudicamos ninguém. Uma outra coisa surpreendente é a seguinte: lembrem-se que eu falei que 10% podem ser não metabolizadores. Sabemos que a proporção estimada era baseada nos estudos atuais, mas, no entanto, se você fizer um estudo de farmacogenômica, você tem uma probabilidade maior de observar pacientes que não respondem aos medicamentos, né? Nós somos um centro de atenção à saúde, então a gente consulta pacientes que não se deram bem com o primeiro ou o segundo antidepressivo. E aí vimos que 15% de quem tem um baixo metabolismo e 6% de quem tem um metabolismo ultra rápido, ou seja, 20%, eram metabolizadores não normais. Então, um dos motivos pelo qual eles não responderam a medicamento foi por causa do metabolismo. Só 56% dos pacientes tiveram metabolismo normal. Como eu mostrei no início, esse número é de 80% a 90%. Então aqui existe uma mudança que é muito interessante, porque novamente descobrimos que esses pacientes provavelmente não foram genotipados. E se eles tivessem sido genotipados, esses pacientes que não respondem provavelmente seriam muito menos numerosos. Ok, como estamos com o tempo? Acho que eu ainda tenho 5 minutos, né? Então eu vou falar rapidamente de duas coisas: os testes farmacogenéticos comerciais. Eu não vou falar muito sobre isso, mas eu só gostaria de destacar o seguinte. Eu quero listar alguns. Aqui temos uma visão geral das empresas de testes farmacogenéticos, que já existem há alguns anos, e hoje em dia, na verdade, nós temos mais do que nessa lista. Mas todos eles acabaram criando a própria receita. Eles incluem genes, que aqui na esquerda, por exemplo, não tem tantas evidências. Embaixo. Então, os testes comerciais frequentemente incluem esse fator. Eles ajudam as pessoas a encontrar testes genéticos e, felizmente, todos eles incluíram o 2D6 e o 2C19, como vemos aqui. Mas eles também podem causar uma certa desconfiança, porque eles podem estar vendendo demais genes além do 2D6 e 2C19 que não acrescenta tanta informação. Isso é algo importante de mantermos em mente. Se olharmos os ensaios randomizados cegos nessas empresas que foram feitos nos últimos anos, com relação à resposta a antidepressivos, nesse caso, tivemos 5 ensaios nessa meta-análise que foi feita pelo Dr. Bausman, e a meta-análise mostrou claramente que o tratamento com base no genótipo é melhor do que um tratamento normal. É um risco relativo de 1,71. Então, novamente, isso mostra que os testes têm algo de bom. Mas eles são muito heterogêneos e, portanto, a gente precisa tomar muito cuidado ao usar um teste desses. Portanto, o que faríamos agora? Sabendo disso e pensando, olha, eu gostaria de testar os meus pacientes por esses genes importantes para a psiquiatria. Digamos que você tem um laboratório por perto, no seu bairro, e você quer talvez abrir a sua própria empresa de genética. Que testes recomendaríamos?
com base nas evidências. Eles estão aqui nesse artigo. Esse artigo foi publicado no ano passado. São os top 5 com base na dimensão das personalidades. São basicamente 5 genes envolvidos na psiquiatria com muita evidência que a gente quer verificar num painel. Apesar de estarmos vendo 6 pontos, o POLG e o ácido valproico são uma história diferente. Mas para o CYP2C9, o CYP2D6, HLA, HLP e o CYP2C19, nós podemos fazer esses testes que dão apoio às nossas decisões clínicas. A boa notícia é que se você tiver mais genes para incluir no painel, vocês podem. Aqui vemos a recomendação de todos os genes que podem ser testados para qualquer medicamento, mas resumidos muito bem nessa revisão. Alguns genes, claro, afetam medicamentos cardiovasculares, estatinas, e é isso que nós queremos observar. É esse tipo de painel que nós queremos ter e nós estamos chegando lá na medicina, mas estamos passando pela transição ainda. É como o veículo elétrico, que todo mundo quer ter, mas ninguém consegue comprar agora, porque ele é caro demais ou porque nós não sabemos onde carregar o carro, né? Onde obter a eletricidade. Mas um dia a gente vai ter um carro assim. E é exatamente a mesma coisa aqui. Um dia a gente vai saber esses genes, talvez num pendrive ou alguma coisa assim. A questão é como a gente chega até lá e como aceleramos esse processo. Bom, resumidamente, quais são os obstáculos ainda pela frente? Eu estou chegando no final. Nós sabemos que as variantes genéticas são importantes? Sim, sabemos. Temos evidências para fazer testes genéticos para psiquiatria? Temos. Isso já é aconselhado pelos reguladores? Sim. E, inclusive, isso pode ser muito relevante do ponto de vista jurídico, mas aí é uma outra história que eu não vou mencionar. Se algo estiver na bula e você for contra aquilo, é provável que um dia um advogado vai dizer, olha, por que você não falou sobre isso com seu paciente? Se o paciente não tem um metabolismo bom, e se você nem conta para ele, talvez isso seja um problema. É só um placebo? Não. Nós temos evidências que demonstram que ele não é. É um problema de uma minoria, de uma pequena porcentagem da população, e talvez os testes sejam caros demais, talvez não seja tão importante. Eu acho que não, porque vimos que as frequências são muito altas dependendo da população. Temos algum problema com a falta de informações? Infelizmente, sim. Isso ainda é um problema. E é por isso que eu gosto de dar essa palestra, porque eu realmente gosto de levar o conhecimento para as pessoas. É a clássica tradução do conhecimento, né? Aquele componente que está faltando. E aí, dependente de onde você estiver, qual país, etc., o custo também vai fazer diferença, né? Nos Estados Unidos, é estimado que um teste pode reduzir o custo para um paciente de $5.000 por ano. Isso, com certeza, compensa o custo do teste. Claro que a gente também precisa pagar para os pacientes que talvez sejam aqueles que têm um metabolismo normal. Então, precisamos ver isso em toda a área. Talvez no seu hospital, com a sua seguradora, para sabermos se existe um impacto sobre o custo. Mas eu imagino que isso vai ocorrer na maior parte do tempo. Então, é essa a nossa situação atual. Parece boa, né? Com relação à informação, mais duas coisas. Tenho mais duas publicações para mencionar, porque uma, na verdade, foi do Brasil. Essa é uma publicação do BJP, o meu colega de Los Angeles, escreveu um editorial recentemente e chegou à conclusão de que esses testes podem ser prejudiciais, dizendo, por exemplo, que o FDA
considerou que os testes têm um marketing responsável e que a interpretação dos testes pode ser prejudicial. Então, ela foi um pouco mais, teve um pouco mais de precaução. Existe essa expressão do alemão que é jogar para fora o bebê junto com a água do banho. É claro que você precisa antes tirar a água do banho e não jogar o bebê fora. Eu acho que sim. Se a gente criticar os testes farmacogenéticos porque as empresas estão vendendo mal, isso é factível, mas a gente não pode dizer que a farmacogenética como um todo é prejudicial porque algumas empresas talvez tenham um marketing agressivo demais. Então eu gostaria de corrigir isso primeiro. E isso já foi corrigido de outra forma. A Academia Americana de Psicologia Pediátrica fez um editorial online discutindo diversos testes farmacogenéticos que já estão disponíveis. Eles descreveram o que está acontecendo e aí chegaram à seguinte recomendação. Essa sociedade não recomenda a utilização desses testes em crianças e adolescentes até que a gente tenha mais estudos. Mais ensaios randomizados, controlados e etc. E isso, na minha opinião, é um outro exemplo de que as pessoas não estão felizes com as companhias ou como os resultados estão sendo apresentados, né? Alerta amarelo, alerta vermelho, etc. E isso vai predispor as pessoas a acreditar que elas precisam estar na categoria verde, senão nada vai funcionar. Mas, na verdade, esses testes só vão te recomendar que você não use um medicamento se você estiver no vermelho. Mas não significa que se você estiver na categoria verde, você vai responder melhor. Só significa que você tem uma possibilidade de responder como uma pessoa com metabolismo normal. Eu vou mostrar um gráfico daqui a pouco que vai esclarecer um pouco isso. Mas, novamente, a questão não é uma questão dos testes farmacogenéticos serem inúteis. E ontem mesmo eu recebi essa resposta. Esse grupo de pessoas esclarece que acham que essa declaração feita pela academia foi um tanto enganosa. Então, dizendo a mesma coisa, existem sim testes combinatórios com genes, podem funcionar ou não, mas se for criticá-los, não critique o princípio. E aqui vemos esses 6 pontos com os passos necessários, verificar a avaliação clínica, todos os passos necessários, conversar com o médico, determinar a estratégia de dosagem. Portanto, infelizmente, as informações falsas são uma coisa ruim. Temos que seguir os fatos e a realidade. Agora, eu queria falar de um caso especial. Há pessoas que podem se beneficiar mais do que outras, e podemos falar isso de forma pragmática, mas aqueles que fracassaram ou que não se deram bem com medicamentos anteriores, aqueles com comorbidades ou interações medicamentosas, pacientes de minorias étnicas, crianças ou idosos que não têm a capacidade de dar consentimento ou informações adequadas, muitas vezes pessoas que morreram de constipação e que estavam sofrendo disso há dias ou semanas e sem falar para ninguém. É por isso que temos que tomar muito cuidado com esses pacientes. E, finalmente, o meu último slide, eu prometo. Qual é o poder dos testes farmacogenéticos atualmente? Então, temos essas pessoas aí todas que precisam de antidepressivos. Aí você dá os medicamentos e você vê um grupo que responde bem, outro que não responde bem. Então, 50% de cada lado. O que
que os testes farmacogenômicos fazem, eles pegam o percentual de pessoas que não respondeu bem de um lado e coloca do outro lado. Esse é o poder da farmacogenética. E com isso eu termino, agradeço a minha equipe e a todos vocês pela atenção. E se tiverem perguntas,